nossa gente pra valorizar. No Potaxé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potaxé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potaxé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potaxé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Potaxé vamos se encontrar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.
você gosta de economizar nas compras do seu dia a dia, presta atenção nessa dica. O App Clube do Atacarejo Compre Mais é 100% gratuito, super fácil de usar e ainda garante ofertas exclusivas. São descontos de verdade daqueles que fazem a diferença no valor final da sua compra. Para fazer parte do clube é muito simples, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, baixe o Clube Atacarejo Compre Mais, faça o seu cadastro e pronto, você já pode começar a aproveitar promoções incríveis. E tem mais, no App Clube você confere as novidades da loja, os encartes atualizados e tudo o que precisa para economizar ainda mais. Vem você também para o Clube Atacarejo Compre Mais, porque é mais barato, mais fácil e mais prático. Compre mais é mais barato. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe. Voz no ar. Sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente. Fala Tchê, é o nosso lugar. Nossa gente pra valorizar. No Pontapé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Pontapé é nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Pontapé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Fala Tchê Podcast. Já estamos no episódio 95, nesta quinta-feira, dia 8 de maio, exatamente 9 horas, 21 horas e 10 minutos. E é o seguinte, hoje a gente traz um tema aqui que é necessário, sensível e que merece toda a nossa atenção. Autismo, inclusão e acolhimento. Recebemos aqui a professora e coordenadora da Associação Aquarela Pro Autista, Nayara Cássia Socol, e o professor de música Peterson Lopes. Eles vão falar um pouco sobre o trabalho incrível que a Aquarela desenvolve, atendendo mais de 120 pessoas no espectro autista aqui na nossa região. Então eu agradeço a presença de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Boa noite. Nós que agradecemos a oportunidade e o convite de estar aqui. Muito obrigada. Beleza, é isso aí. Antes da gente conversar, a gente vai falar... vamos trocar os presentes primeiro? Né? Eu tenho primeiro aqui, eu quero dar um presentinho para vocês, que é o seguinte. Primeiro pro Peterson, tá? É um troféuzinho que vai marcar a passagem de vocês aqui no nosso programa, né? Tem a data ali, daí daqui 15 anos vocês vão... Quando a gente voltar, né? Não precisa demorar tanto, né? Sim. Nossa! Então, essa é a lembrancinha do Pavilhão Criativo, né? Muito E eu quero presente de vocês. Que todo mundo tem que dar presente. Pensamos, conversamos hoje o que a gente traria e não podia ser nada diferente do que algo feito por nossas crianças. Que maravilha. Para vocês lembrarem de nós, da nossa entidade e dos nossos autistas. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Para ser uma surpresa. Vou abrir ao contrário, porque senão eu já vou revelando aos poucos. Daí assim eu já... Todo um suspense. Claro. Olha só. Uma pintura. Foram eles que fizeram? Eles que fizeram. Que legal, tio. Vamos fazer o seguinte. Eu vou botar isso aqui, depois eu recolho. Olha só, cara. Que bacana. Olha só. Olha que lindo. Tia, muito obrigado. Vou pendurar aí junto com os outros presentes com muito carinho. E tem também aqui... Essa borboleta azul, depois a gente tem
tem a história dela para contar. Sério? Ela tem toda uma simbologia para nós. Por isso que a gente trouxe junto com o quadro para presentear vocês. Beleza, show de bola, é isso aí. Então, agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores antes da gente começar a nossa conversa. Boa noite, gente. O Fala Tia Podcast conta com o patrocínio da Botoli Veículos, Cressol, Atacarejo Compre Mais, Grupo Raiduc, Rea Solar, Cavalete Cadeiras Profissionais, STR Powership e Mabel Bernardon. E também contamos com o apoio da La Bodega, Pavilhão Criativo, GTEL Internet e Orange Barbershop. É isso aí, então o negócio é o seguinte, ó, tem uma história também lá na Cressol. A maior promoção do cooperativismo de crédito já começou. São mais de 10 milhões em prêmios esperando por você. Abra sua conta na Cressol, invista e acumule números da sorte para aumentar a sua chance de ganhar. Porque na Cressol, cooperar é ganhar. Tá ok? E vamos lá, agora sim. Vou pedir para você, curta e comenta essa live, compartilha. Vou fazer um sorteio amanhã também na rede social do Macuia, tá? Para você que comentar e eu quero, que vai estar concorrendo a uma cuia aqui da Cressol, tá ok? Também temos a promo da La Bodega. A promo da La Bodega, qual é que é, amor? Qual é que é a promo da La Bodega? Tu não me passou? Pizza grande. A pizza grande, hoje quinta-feira, né? Dia de comer pizza. Então, pizza grande, 99 pila, ganha um refri de 2 litros de graça. Então, de 125 tá por 99. Ainda dá tempo ali, tá aberta a cozinha ainda. Liga que eles vão te levar rapidinho. Melhor pizza da região, né? É isso aí. Então, vamos lá. Eu quero começar fazendo aquela pergunta que eu faço pra todo mundo. Quem são vocês? Fala, tia, quem são vocês? Bom, me chamo Nayara Sokol. Sou natural daqui de Getúlio Vargas. Iniciei minha carreira como professora aqui, nas escolas do município. E sou formada em pedagogia, fiz algumas especializações e costumo falar que sou especialista no autismo por vivências. Por que por vivências? Por estar esse ano completando 5 anos de Associação Aquarela. Então, hoje, cuidando e atendendo 120 pessoas no espectro e por ser mãe de uma menina autista. Então, tenho 3 filhas, Maria Clara, Maiana e Melina. E tenho a minha filha Maria, que está no espectro. E o Peterson? Quem é você, Peterson? Eu sou, então, o Peterson Lopes, professor, pai da Isabela e do Victor. E estou trabalhando com educação já há mais de 10 anos. E aí, entre projetos e escolas nos municípios aqui da região, e até uns anos atrás me aventurei mais longe, entre Rios e Itatiba. E há 10 meses encarei esse desafio de trabalhar na aquarela. E daí que eu comecei a migrar para esse lado da terapia, da musicalização, da música terapia, enfim. E comecei a me apaixonar cada dia mais por essa área. Que bacana. Então vamos começar explicando o que é a Associação Aquarela Pro Autista. A Associação Aquarela Pro Autista é uma associação filantrópica sem fins lucrativos. Então, toda pessoa que é atendida pela nossa entidade, ela não paga nada pelo atendimento. E quanto tempo que tem a associação? Quando que ela começou e como foi que ela começou? A Associação Aquarela, ela nasceu em torno de 2008. Ela foi instituída em 2009 e ela iniciou a partir de um encontro de pais. Então, a princípio, foram mães que puxaram à frente e se reuniram, famílias que se viram com o diagnóstico em mãos. E em Erechim não tinham profissionais habilitados para dar o direcionamento necessário para essas terapias. E esse grupo de pais se reuniu e instituiu a Associação Aquarela para Autista. Então, ela foi instituída em 2009. Tá, então, e como é que vocês chegaram na instituição? Por exemplo, você começou em esquerda, né? Como é que foi que tu encontrou, como é que foi que você entrou na associação? Eu tenho, assim, um carinho muito grande e uma gratidão enorme pela Rita Pessoa da Silva, pela Rita, né? A Rita do CRAS, a Rita amiga íntima do meu falecido pai.
E ela que me indicou, Nai, tem uma vaga na aquarela. Eu trabalhava pipocando aqui de contrato a contrato, e ela sempre me dizia, você tem que voar alto, guria, você tem que voar alto. E ela um dia me ligou, tem uma vaga em aberto lá na aquarela para autista. E quando ela me disse isso, eu disse, não, acho que não é para mim. Eu não sei se eu consigo. Ela disse, vai. Ou tu te inscreve ou eu mando teu currículo. Então, assim, eu devo essa minha ida à aquarela por conta dela. Sou eternamente grata a ela e a amizade que ela tinha com o meu pai, que nos aproximou. E ela me indicou, né, que tinha essa vaga em aberto. Eu fiz a entrevista em um dia, no outro eu comecei. E esse ano vai fazer 5 anos que estou lá. 5 anos. E tu, Petros, como é que foi? Foi bem aleatória. A Nai faz unha com a minha irmã. E a minha irmã me indicou. Ela disse, olha, falei lá com a Nai e tal. De repente, tu ir trabalhar em Erechim. E eu tava, na época, assim, recebi 3 propostas no mesmo mês. E eu, meu Deus, que lado que eu vou e tal. E Deus disse, não, vamos lá ouvir, né, a proposta. E aí fui lá, conversei com a Nai. E a Nai, assim, me fez, assim, a melhor propaganda do mundo, né. Saí de lá bem empolgado. E aí a gente ficou nessa questão do financeiro e tal. Aí fomos negociando. Aí teve um dia, assim, que... não foi para ser, enfim, tinha deixado quieto. Deu uns 2, 3 dias. Aí a Jaque, né, que é a presidente atual, me chamou, olha, vamos fechar e tal, assim, sem conseguir chegar no valor e tal. E aí eu fiquei bem empolgado. E aí a gente já comecei, e aí a Nai, não, vai ter um tempo de adaptação, e na segunda semana eu já estava sozinho e mergulhando já. É muito gratificante trabalhar lá. E assim a gente está lá, fui aumentando as horas, enfim, 10 meses lá. Acho que vai fazer 10 meses. Que bacana, cara. E quantas pessoas que fazem parte? 9 profissionais a gente tem hoje no corpo de profissionais de terapeutas, né? Entre auxiliar administrativa, temos a assistente social, então 2 psicopedagogas, o professor de psicomotricidade, psicóloga, professor de música, eu estou como coordenadora, e aí a gente tem a diretoria. Só que a diretoria faz um trabalho totalmente voluntário, né? Então, é um trabalho total doação. São pessoas... Hoje, a nossa presidente, Jaqueline Santin, ela não tem envolvimento nenhum com o autismo, né? Diretamente. Não tem ninguém na família que tem o espectro. E ela se identificou através do convite do nosso ex-presidente. Ela assumiu como tesoureira na época e hoje assumiu a diretoria, né? É nossa presidente e faz um trabalho de doação, assim... fantástico, que sem ela a gente não estaria de portas abertas, né? Como todos que passaram pela aquarela até hoje, né? Desde do seu início, né? Quem instituiu a aquarela lá no início, né? Lá em 2008, 2009. Então, eu sou extremamente grata a todos que foram plantando sementinhas em todos esses anos, né? Sim. E como é que é trabalhar assim, tipo, por exemplo, com uma criança autista e com uma criança que não é? Tem muita diferença? Tem muitas diferenças, mas são diferenças que, com um olhar sensível, a gente entendendo, conhecendo essa criança, reconhecendo as suas dificuldades, os seus limites, as suas características. Nem tudo são dificuldades também. Eles têm algumas coisas que são, por exemplo, tem alguns que têm altas habilidades, então é um diferencial dentro do espectro. Reconhecendo esta criança, conhecendo este ser humano, não só criança, é diferente, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Mas que nem, tipo assim, cada criança, por exemplo, tem uma personalidade, né? Ela tem uma característica diferente. Perfeito. E como que é juntar várias crianças, cada uma com uma personalidade diferente, assim, num grupo? Por exemplo, os atendimentos lá na aquarela, eles funcionam da seguinte forma. O autismo ele é dividido em 3 níveis de suporte. Nível 1 de suporte é considerado um nível mais leve, onde esta criança precisa de pouco suporte.
Nível 2 é um nível mais moderado. Essa criança precisa de um pouquinho mais de suporte. Aí já entra uma característica, por exemplo, de dificuldade de interação social, de verbalizar. Nível 3 de suporte é um nível mais grave. Então, esta criança precisa de um nível 24 horas de suporte. Dentro disso, os nossos atendimentos acontecem da seguinte forma. Quando é uma criança, uma pessoa nível 3 de suporte, precisa ser um atendimento individual. Falando do nosso atendimento aquarela. Falando de escola, esta criança precisa ter uma acompanhante dentro da escola. Ela pode, sim, participar da escola, né, da sala de aula curricular, mas ela precisa ter uma acompanhante dando este suporte. O que a gente costuma chamar de prof auxiliar. Então, lá na aquarela, quando é nível 1 de suporte, a gente costuma fazer o plano terapêutico de todos que entram lá e entre equipe a gente conversa. Não, essa criança é nível 1 e a sua dificuldade é a interação. Então, a gente consegue fazer grupos de atendimento. Hoje a gente tem grupos de atendimento na quarta de manhã, na quarta de tarde, que são características similares, porque cada autista é um. Porque é um transtorno neural. Então, não existe sequer 2 autistas iguais. Cada autista é único. Por isso que eu assim, acredito que o transtorno do espectro autista é o mais desafiador. Porque não existe uma régua, não existe uma teoria que eu vou conseguir trabalhar com todos. Uma receita ali pronta. Não tem. Falando pela nossa experiência, pela nossa vivência de aquarela, hoje atendemos 120. Cada um é único, como qualquer um de nós, né? Cada um é um ser único, né? No seu desenvolvimento. São crianças normais, que precisam passar pelo seu desenvolvimento, a sua evolução, com algumas características, com alguns desafios a mais. Certo. São 120 crianças e adultos, né? Isso. Mas de quais regiões? Quantas cidades vocês ajudam, no caso? Hoje a gente atende, além de Erechim, 10 cidades. Entre elas, Getúlio, Ipiranga do Sul, Viadutos, Gaurama, Aratiba, Marcelino, Campinas, Áurea, Paulo Bento. Esses aí. Fugiu, tem mais um que agora... Mas é ali a grande região, ali a gente abrange todos, né? Então, é desafiador. Cada dia, o que eu costumo... E isso eu acho que foi um desafio para o Peter, porque você trabalhar com o público autista todo dia é uma caixinha de surpresas. Como para mim, mãe atípica, todo dia é uma caixinha de surpresas com a minha filha. Então, por exemplo, a minha filha, uma característica dela é a previsibilidade. Tudo que acontecer com previsibilidade, o que significa isso? Com aviso prévio. Então, se eu comunicar a ela, né, filha, sábado a gente vai sair, a gente vai dar uma volta no shopping Passo Fundo. Tá tudo certo? Mas se eu chegar agora e disser para ela, vamos no shopping? E eu querer forçar essa ida, pode ser que ela não vá, e se eu forçar, vai ter uma crise. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer, que eles vão ter uma vida mais tranquila, mais sociável, cada um no seu nível de suporte. E tem mais um porém dentro do autismo, que é os níveis de suporte podem modelar, eles podem variar. Por exemplo, a minha filha precisou subir para o nível 2 de suporte para fechar diagnóstico. Porque a menina, a mulher, enfim, ela se tem uma dificuldade maior de fechar diagnóstico, porque ela tende a imitar padrão, imitar comportamentos. Maquia, né? Ela dá aquela maquiada. Então, ela consegue, por exemplo, a amiga está se comportando, né? Ela repara no comportamento da colega de escola, eu vou tentar me comportar assim também. Ela está rindo, eu vou rir. Então, eu percebi isso na minha filha. Como ela tem a irmã 2 anos e 9 meses mais nova, ela se prendia ao comportamento da irmã. Só que chegou um tempo que não deu mais, né? O espectro falou mais alto
Houve o distanciamento por conta da escola, né? Então, trocaram de turno. Uma foi para de manhã, outra foi para de noite. Ela precisou ir para de noite porque outra característica dela é não conseguir permanecer no ambiente da mesma idade que ela. Os pensamentos dela são muito mais maduros do que a gurizada que estudava com ela. Então, a falta de educação, de respeito com os professores da escola causavam crise nela. Olha só. Então, ali foi um gatilho maior para que o diagnóstico fosse fechado. Então, essa modulação de nível de suporte pode acontecer se a criança, se o indivíduo não tiver uma terapia adequada, um acompanhamento adequado, uma medicação quando necessário. E tudo isso acontece se houver aceitação da família, que é o ponto crucial, crucial. Né? Então, a aceitação da família é o... Tem uma coisa também que é até eu chegar lá. Às vezes a criança aconteceu uma situação em casa, enfim, uma que é super de boa chega lá já toda agitada, e aí até que ela conta, não, houve alguma coisa assim, houve uma mudança de caminho, houve um estresse, alguma coisa. Então, também não é toda semana, vamos dizer, essa semana deu super certa atividade. Semana que vem vamos dar continuidade, não, essa é todo dia assim. Às vezes, o mesmo nível, assim, mais ou menos, assim, com esse aqui funcionou, vou usar com aquele lá, não dá. Numa semana dá alguma atividade com o grupo, super legal. Na outra semana, hoje a gente está cansado, hoje estamos com sono. Então, ao mesmo tempo que é diferente do que as crianças atípicas, mas o objetivo é o mesmo. Eu quero, como professor, tirar o máximo delas, tanto típica quanto atípica. Então, essa parte, só que a forma de chegar nesse objetivo que é diferente. Então, às vezes, tu gasta, tu pensa, tu prepara, tu monta estratégia e tem que adaptar depois. Isso aí. Vou fazer tal coisa, vai estar super legal. Chega, não nada a ver. Uma coisa que tu não pensou, rola ali, pega uma coisa, olha, já fizemos música. Que barbaridade. E tem, por exemplo, uma incidência maior de meninos ou de meninas, ou é aleatório? Sim, ainda tem uma incidência maior em meninos. Meninos. Porém, já subiu o índice de meninas. Por quê? A gente ouve muito quanto à aquarela, né? Nossa, agora está na moda o autismo. Não, é graças a mídias como vocês que dão a voz para a informação, e a informação está chegando e está vindo muito diagnóstico. Diagnóstico tardio, diagnóstico que foi dado como TDAH. Não era só TDAH, ou nem era TDAH, já era o autismo. Hoje a gente vai fazer uma busca dentro das 120 famílias que a gente tem e acompanha lá na Aquarela, dentro das famílias. Porque o autismo hoje ele é considerado 96% questão genética. Genética. Então, dentro destas famílias, assim, a gente vai fazendo uma pesquisa de campo, sempre houve aquele tio que vestia a mesma roupa, né? Gostava de sempre manter o mesmo vestuário ou sentava no mesmo lugar de posição na mesa na hora do almoço, do jantar, ou comia as mesmas comidas, não gostava de sair de casa, não conseguiu casar. Então, o solteirão da família. Então, a gente vai fazendo essa busca dentro das famílias que temos na Aquarela. E não é assim que uma característica feche o diagnóstico, mas é o que a gente chama de características acentuadas. Então, por exemplo, dentro da minha genética, eu hoje me identifico com algumas características. Hoje eu sei que eu tenho alguns fenótipos acentuados, que é o que a gente chama, né? Eu não fecharia diagnóstico, mas eu tenho algumas características. Mas a genética foi mais forte para uma das minhas filhas. Então, não é uma ou duas características que vai fechar um diagnóstico. Mas aí a gente vai fazendo essa pesquisa de campo e vai percebendo. Os próprios pais hoje. Recentemente, a mãe de um aluno nosso, de um atendido nosso lá na Aquarela, ela pediu para conversar comigo, né? Nai, o que você acha? Eu me identifico autista. Você acha que é muito tarde? Eu disse, tarde para quê? Nunca é tarde. Nunca é tarde para você se entender, porque é um sofrimento. É o que eu costumo dizer, é muito romantizado a questão do autismo. Eu, como mãe, digo, o autismo não é bonito, não. Não é. É todo dia uma batalha. É todo dia uma surpresa.
falando da minha filha que teve seletividade alimentar, que tem seletividade alimentar. Então, a gente tem exemplos lá na aquarela de crianças que não conseguem comer alimentos por conta da cor. Tem em específico um menino que só se alimenta de alimentos da cor branca. Mas olha só. Então, aí vem questões que é... Textura também incomoda bastante. Isso, questões de textura. Por exemplo, eu cito muito a minha filha, que é com quem eu convivo todo dia, né? A questão da comida ser extremamente separada no prato, né? Uma não pode tocar a outra. Então, isso eu acabo pecando, porque às vezes eu vou servir o prato dela e é no automático, na pressa do dia a dia, se dá o acaso de encostar, ela não come. E como o professor Peterson falou, lá na aquarela a gente pode citar vários exemplos, porque características do autismo existe a hipersensibilidade, que são sensibilidades muito aguçadas. Então, essa criança pode ter uma hipersensibilidade a gosto, ao cheiro, a sensibilidade auditiva, ao toque. Então, lá a gente tem, 120 exemplos, né? Cada um em uma característica, mas aquela criança que tem uma sensibilidade gigante ao barulho. Ah, mas como assim? Se ele entra na sala do professor, ele toca a bateria. Mas o som que ele produz, está tudo certo. É o som externo que é o barulho. E aí, um exemplo que eu costumo usar. Essa criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, imagine que o nosso cérebro tem várias gavetas. E quando a gente acorda de manhã, a gente vai escutando os sons externos e cada som que a gente escuta, aquela gaveta vai fechando, certo? Para aquela criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, aqueles sons vão se tornando acumulativos. É uma mistura de sons. E vai chegar a um ponto que vai acontecer a crise. Ou vai acontecer a estereotipia, que é um comando que o cérebro manda para o corpo para tentar aliviar aquele momento e não ocorrer a crise. Que aí vem o flapping, né, que é o balanço de mãos, ou o balançar, que é o movimento de pêndulo, ou o saltitar. Aí são vários exemplos de estereotipias, que é um comando que o cérebro manda para o corpo para tentar aliviar o momento e a crise não ocorrer. E tu mencionou alguma coisa com TDAH, né? Tem alguma semelhança? Hoje, o TDAH, ele é assim... Dentro das crianças, das pessoas que têm o espectro do autismo, ele entra como uma comorbidade. Tanto o TDAH quanto o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, quanto o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, eles entram como comorbidades. Por exemplo, a minha filha, ela tem TDA. Ela tem, então, transtorno de déficit de atenção. Ela não chega a ter hiperatividade. Mas são comorbidades que acabam vindo junto com o espectro autista. É uma pergunta tipo assim, porque eu acho que eu tenho TDAH. Só que daí eu vejo muito filme, né? Tem um filme que eu assisti umas 10 vezes, inclusive esse dia nós assistimos de novo, que é O Contador. Não sei se vocês já assistiram. É um filme muito bom, assiste pra te ver, cara. É um cara que ele é contador. Ele é muito inteligente assim, ó. Bom, a história do filme é que a máfia contratava ele para fazer a contabilidade dos negócios e ele conseguia fazer tudo assim, ó. Uma coisa incrível. E ele era autista. Então, só que ele era eu não sei o nível, não sei qualificar o nível, né, que ele seria, mas eu acho que era bem elevado. Porque quando ele era pequeno, ele se batia, se chacoalhava, fazia um monte de coisa e depois ele começou a ter uma vida normal, tanto que ele trabalhava e tal, só que ele não conseguia se relacionar. Ele tinha dificuldade para se relacionar, tanto que no filme lá ele encontrou uma guria lá e não conseguiu se relacionar, mas depois ele começou a evoluir assim nesse sentido de proteger ela pelas situações lá do filme, né? Então tem essa evolução, por exemplo, que eu imagino que daqui a pouco tem algum nível de autismo que impede a pessoa de ter sentimentos. Tem isso ou não? Baseado nessa do filme, né? Que ele não conseguia ter sentimentos. Não impede de ter sentimentos. Eles têm sentimentos, sim, só que eles têm uma forma diferente de demonstrar os sentimentos. Um exemplo. Novamente, eu cito minha filha. Minha ficha caiu, que minha filha era autista, um sábado de manhã, quando eu tive uma crise de coluna. E ela estava num momento de hiperfoco,
porque é uma característica também do espectro, é hiperfoco por assuntos ou por coisas. No momento, ela estava com hiperfoco em receitas de bolo. Sábado de manhã, eu estava com uma crise de coluna e a Maria Clara criando uma geleia para fazer de cobertura num bolo. A minha filha do meio veio até mim, né, me prestar ajuda, e foi até ela e pediu ajuda também, né? A mãe não está bem, a gente vai ter que chamar a tia, minha irmã, né, para vir. E ela não demonstrou interesse nenhum pelo que a irmã falou e nem por mim. E continuou na receita. Eu fui para o hospital, tomei a injeção, voltei para casa. Ela finalizou o bolo. Quando ela finalizou o bolo, ela cortou a primeira fatia, trouxe até mim, me deu o bolo e pediu como que eu estava. Então, ela estava, sim, preocupada. Ela se preocupa muito comigo, mas é uma forma diferente de demonstrar o sentimento. E, tipo, tem aquela de não conseguir não terminar uma coisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você tá ali pintando pintando um desenho ali e tu tem alguma coisa para fazer. Aquele desenho pode esperar. Tem uma coisa mais importante para fazer do trabalho, por exemplo. Ou pintando um desenho, alguma coisa veio na cabeça. Mas tu quer primeiro terminar aquilo ali. Eu tenho muito disso. Por mais que seja uma coisa simples, vou tocar uma música no violão, mas tem uma coisa para fazer. Daí eu vou ali tocar uma música antes, mas eu não quero sair antes de eu terminar aquela música. Por mais que não tenha importância. Tem disso? Sim. É o que a gente chama de rigidez cognitiva, né, professor? A gente tem isso, às vezes, na mudança de sala. Ela está fazendo uma atividade com a prof. Vamos lá para a sala do prof. Petro. Não, tem que terminar. Então, a gente tem que ficar ali para vencer essa rigidez, explicar, não, você pode fazer isso em outro momento, não é. Porque a gente tem que quebrar essa rigidez para entender assim, não é do jeito que você quer. A sociedade, enfim, a vida, ela vai acontecendo, a gente vai se adaptando. Imagine se todo mundo fosse fazer as coisas no seu tempo, ia ser, para nós, perfeito, mas não é isso a vida. Tipo, o ônibus não vai esperar, o mercado não vai ficar esperando eu ir até lá, enfim. Então, a gente, às vezes, com algumas crianças, é uma coisa que a gente fica, não, chegou o tempo, vamos lá, vamos mudar. E tá, mas depois tu faz. É uma coisa simples, mas para alguns é uma coisa muito difícil. De aceitar essa mudança que não, a gente não vai ver o que tu quer, a gente não vai esperar você terminar teu desenho, a sua atividade. E às vezes eu tô com alguns assim, eles não querem ser da minha sala, porque é uma sala atrativa. Então quem gosta de música quer ficar lá a manhã toda. Eu disse, não, chegou o tempo, agora a gente vai sair. Não, mas eu queria. Eu sei, mas vamos lá. Então tem que ir conversando, explicando que não é do jeito que eles querem. E então eu acho que esse é um aspecto que o pessoal confunde com isso aí é birra, isso é manha. Mas não é, é uma rigidez que ela tem lá no cérebro dela que não é fácil também para a criança, para o adulto. Então, tu imagina o adulto que não teve acompanhamento, quanto deve ser difícil às vezes a pessoa chama de toque, né? Eu gosto de botar assim. Aí vem outra pessoa e mexe assim, ó. Para mim, beleza, mas talvez para essa pessoa que nem tu falou, sofrimento às vezes deixar do jeito que ela não quer alguma coisa. Então, são aspectos que às vezes para uma pessoa que não liga, é uma coisa banal, mas para uma pessoa que tem aquilo como algo importante, é difícil trabalhar isso. Um exemplo, nós temos um grupo de atendimentos de adultos na segunda de tarde. Então, foram diagnósticos extremamente tardios. E um desses adultos que vem para o atendimento, ele tem uma rigidez cognitiva enorme. E ela é tão grande que, desde o primeiro dia de atendimento na Aquarela, na sede nova, que é sede própria, a mãe precisa fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto. Caso contrário, ele entra em crise. Então, teve até um episódio que o trajeto estava interrompido por conta de uma troca de um poste de luz e ele entrou em crise. A mãe não conseguiu. Assim, ela ficou estagnada porque a crise não passava. E aí, o que a gente tenta trabalhar na Aquarela muito? Previsibilidade, combinados. Então, a gente precisa fazer muita conversa com essa criança. Por quê? O que para nós parece simples, para eles causa sofrimento. Porque o cérebro dessa criança que tem uma rigidez maior, uma rigidez cognitiva maior, entra em sofrimento.
essa criança que precisa sempre cursar o mesmo caminho, o cérebro entende que, se eu não fizer o mesmo trajeto, eu estou fazendo errado. E fazer errado é um dano, me causa dor. Estudos comprovam que não é só um pequeno mal-estar, é dor. Física. Como se fosse uma dor física para nós. Do mesmo jeito, a sensibilidade auditiva. Há estudos que comprovam que é como se fossem agulhas entrando no nosso tímpano. Então, o que para nós parece simples, para eles é dor. A minha filha é uma rigidez cognitiva muito grande em cumprir horários. Hoje, ela tem 17 anos e trabalha no período da manhã. Ela não aceita se atrasar em hipótese nenhuma. Eu posso me atrasar, ela não. Então, eu tenho que cumprir o horário de levar ela. Ela não aceita chegar atrasada. Ela não aceita não ir trabalhar, não, independente estar bem ou não. Então, assim, é uma rigidez que é uma qualidade em certos pontos, porque vão ser profissionais de extrema excelência. Focados, né? Vão cumprir à risca o dever e a ética do Que nem trabalho. o cara do filme aquele. Exatamente, exatamente. Que bárbaro. E será, tipo assim, pessoas adultas já não diagnosticadas? Será que tem bastante? Muitas. Porque sabe que eu fico pensando, muitas vezes, de repente, se eu de repente não... Porque tem muitas coisas que, tipo assim, eu sou bem inteligente. Eu me adapto muito fácil às coisas, eu consigo descobrir, fazer as coisas assim que às vezes eu fico apavorado. Coisas que eu nunca fiz. Bom, o estúdio foi tudo eu que montei. Né? Tem coisas que até eu fico pensando, nossa, como é que eu consegui fazer, sabe? E daí eu fico pensando nisso. Dessas minhas manias de... vou pegar salgadinhos de um pacote, eu tenho que pegar 4 salgadinhos. Sempre 4. Se eu tiver só um, eu vou morder 4 vezes. Olha só. Tu sabe que é coisa assim que eu nunca dei bola. Uhum. E daí, conforme eu fui passando a vida, eu fui assistindo o filme também. Tipo, olha só o cara ali. Ele é autista. E olha só esse detalhe, sabe? Uhum. Então, eu fico pensando nisso. Eu tenho uma teoria, a Nay depois me corrige, que antigamente o autismo sempre existiu, mas eu acho que as estereotipia, a sensibilidade eram menos aguçadas. Porque se tu vai lembrar o tempo de escola, tu sempre teve algum colega que não falava, que chorava por qualquer coisa, que a gente assim achava diferente, mas também não sabia o que era, os profs também não sabiam, enfim, que reprovavam bastante, que não conseguiam aprender a ler, ou que eram muito inteligentes. Isso, ou tinha aquele que estava sempre voando, pegava as coisas muito rápido. Então, eu acho que não tinha o conhecimento, claro, né? É mais recente. E eu acho que também, talvez, essas demonstração que hoje eu trabalho em estação com 4 pré-A, que são os que vão vir na educação infantil. Todas, assim, tu percebe uns 2, 3 aqui, 1, 2 ali e tal. Ainda assim, eu dei o olho, assim, eu não sei dizer o que tem, mas a gente já consegue as provas. Provavelmente vai ter um diagnóstico mais adiante. Talvez quando chegar na hora de escrever, tu vê que não tem atenção, tu vê que eles não conseguem se concentrar. Então, eu acho que agora está mais visível e aparente. E a informação está aí também. Então, eu acho que se fosse pegar e fazer com 30 a mais, aí fosse fazer a avaliação de todo mundo, a gente ia achar muito, muito autista. Como é que pode? Quando tu falou do colégio e tal, eu me lembro, eu nunca vou esquecer, eu até às vezes comento com a Thay, que tinha um amigo meu que o nome dele era Conan. E ele era o do cantão da sala. E eu acho que tinha pena dele, que ninguém dava bola, e sentava lá com ele. E ele era muito inteligente. Os desenhos que ele fazia era incrível, a habilidade que ele tinha para desenhar, mas ele não abria a boca na sala de aula. Ele era daquele jeito dela, e com as mãos no bolso, sempre assim, sempre com a mesma camiseta, sempre com a mesma roupa. Até a gurizada pegava no pé dele, sabe? Então, é uma coisa que me chamou a atenção. E eu, até hoje, nesse dia, eu não imaginava que ele era autista. E eu acho que ele deve ser. Talvez até hoje não foi diagnosticado. Porque o pai dele era bem esquisito. Também usava a mesma roupa, o mesmo jeito, o mesmo carro, mesma... Exatamente. E hoje a procura pela nossa entidade é muito grande. Por informação, justamente por essa pergunta, nossa, mas eu já tenho certa idade, será que vale a pena eu ir atrás? Sempre há tempo. Porque todas as pessoas já, a última pessoa que eu ajudei, que eu aconselhei, indiquei, profissional, ela tem 39 anos de idade e ela já estava formada, psicóloga formada há um bom tempo e sem conseguir sair de casa.
nem para trabalhar na área dela, né? Com altas habilidades, que antigamente era chamado Asperger, né? Então, extremamente inteligente, mas com essa dificuldade de interação social, com uma rotina extremamente fixada. E foi através de uma palestra numa escola que a irmã, que era professora, escutou e veio até mim, trouxe ela até mim, e ela hoje trabalha na área, né? Então, fechou o diagnóstico com 39 anos de idade, fechou o diagnóstico, né? Começou terapias, começou o tratamento adequado e está trabalhando na área de sua formação. Então, sempre há tempo. E a gente conseguiu, quanto à aquarela, trazer a palestra do Marcos Petri. Marcos Petri é autista e hoje é um palestrante nível mundial, né? E pós-palestra, o que teve de pessoas que vieram me chamar no WhatsApp, no Instagram, que saíram de lá se identificando muitas características. Será que eu devo? Se você sente que essas características, é o que eu costumo falar, essas características, elas te causam algum prejuízo? Você sente que isso está sendo um impasse na tua vida? Tu deixa de fazer outras coisas por conta dessas características? Isso está sendo uma dificuldade para ti? Então vai. Então vai. Porque está deixando de viver outras coisas por conta dessas características. Por exemplo, um hiperfoco em alguma coisa que te deixa de viver com a tua família. Não, mas eu preciso ficar aqui nesse meu mundo porque eu preciso iniciar isso e terminar. Então, eu estou deixando de fazer outras coisas, de socializar, ou de aproveitar, ou de aprender. Então, se te causa prejuízo, vai em busca do diagnóstico, sim. É isso aí. Vamos fazer um intervalinho? Que eu já estou sentindo o cheiro de pizza. Lá já a bodega já mandou a pizza para nós aí, ó. Tá ali, ó. Ó o cheirinho. Tá ok? Então, daqui a pouquinho já estamos de volta e aguarda aí. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.
Se você gosta de economizar nas compras do seu dia a dia, presta atenção nessa dica. O App Clube do Atacarejo Compre Mais é 100% gratuito, super fácil de usar e ainda garante ofertas exclusivas. São descontos de verdade daqueles que fazem a diferença no valor final da sua compra. Para fazer parte do clube é muito simples, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, baixe o Clube Atacarejo Compre Mais, faça o seu cadastro e pronto, você já pode começar a aproveitar promoções incríveis. E tem mais, no App Clube você confere as novidades da loja, os encartes atualizados e tudo que precisa para economizar ainda mais. Vem você também para o Clube Atacarejo Compre Mais, porque é mais barato, mais fácil e mais prático. Compre mais é mais barato. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe. Voz no ar. Perfeita, cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente se alegrar. É isso aí, galera. Estamos de volta, exatamente 21 horas e 54 minutos e vamos continuar nossa conversa aqui com o pessoal da Aquarela, da Associação Aquarela Pro Autista. Tchê, como é que é dar aula de música para eles? Olha, é bem... No começo eu achei diferente. Mas é que a criança, quando vem, por exemplo, eu trabalhava com um projeto, ela vem até lá para aprender a tocar um instrumento, para fazer aula, enfim. E lá não, eu que tenho que atrair eles às vezes. Então o desafio é esse, é conhecer como cada indivíduo é indivíduo e qual que ele tem gosto, qual que ele tem aptidão. Tem a questão dos não verbais, então, tipo, a primeira coisa que geralmente tu vai cantar uma música, se ele não fala, se ele não tem comunicação verbal, como é que tu vai? Então tu tem que ir experimentando. Hoje vamos tocar um tambor, não gosta do som. E um xilofone, um teclado, e um violão. Aí, nesse tempo, ir conhecendo, ver o que gosta, e aí começar a partir daquilo que ele gosta, desenvolver alguma coisa. Então, nos primeiros dias, assim, eu fiquei até meio frustrado com algumas aulas, assim. E aí as gurias vinham lá, olhavam assim, não, olha, ele pegou na mão, ele nunca pega nada. Eu disse, opa, então já estou evoluindo. Daí depois estudando, lendo, enfim, eu fui vendo que com alguns, e tem alguns que têm altas habilidades, então... Tinha uma coisa que eu levava uma criança típica um mês para pegar em 10 minutos. Barbaridade. E daí assim tu fica, meu Deus, eu vou ensinar o que mês que vem se ele pega tão rápido. Então assim, é muito surpreendente. Então tem dias assim que tu sai assim, nossa, realizado. E tem dias que compensação, nada flui, parece que nada deu certo. Então tu tem que pensar, não, o que eu vou fazer semana que vem? Como é que eu vou agir assim? Então é bem diferente. Mas é gratificante. Tipo, às vezes assim, não rolou nada musicalmente, mas a criança veio no meu colo, veio me dar um abraço. Então ela não se comunica e tal, mas eu entendo através desse abraço, desse toque, não, ela está gostando de mim. Então vamos tentar semana que vem de outra forma. E assim a gente tá... E a música, então, ela tem esse poder, assim, de auxiliar no desenvolvimento social das crianças? Eu vou dar um exemplo dos grupos de adolescente. Alguém que quase não fala. Então, assim, ele é uma pessoa que no grupo ele fica excluído. Mas na música, ele chega, ele pega um tambor, ele toca, ele tá participando junto. Aí ele se sente importante. Então, aquilo é um gatilho para ele começar a sorrir. Socializar. Porque a música é contagiante, né? Nós, assim, tu tá num churrasco, tá num lugar que tem música, tu é contagiante. Qualquer lugar que não tiver música é um lugar parado, né? Então, eles também vão se contagiando, vai sorrindo, vai se divertindo, vai gostando. E além dos benefícios que a música tem, né, para o cérebro, enfim, para o foco, porque é uma coisa muito importante que eu estava lendo, assim, tem alguns que não conseguem parar, se concentrar. Então, imagina eles parar 10 minutos e me ouvir, prestar atenção no que eu faço, olhar meus movimentos. Alguns não olham nos olhos, mas daí como é que eles vão me entender se eles não me olhar? Então, eles têm que ficar me olhando. Então, é coisas simples, às vezes, para uma pessoa comum, mas ele vai
para a pessoa é um desafio. Então, essas coisinhas mínimas, às vezes, assim, que para mim era acostumado com projetos, assim, então que tinha lá 20 crianças. Gente, atenção, nós vamos fazer uma nota aqui. Todo mundo parar e me olhar. Agora, às vezes, está em 5 ali e tu tem que ficar, fulano, vamos lá, vamos aqui. Tu tem que usar outra forma de falar, de comunicar, para conseguir atingir o objetivo. E o que mudou na vida de vocês depois que vocês começaram a trabalhar com essa galera? Quer falar antes? Eu, assim, o olhar. Eu já tinha trabalhado com algumas crianças aqui em Getúlio, em Estação, em Ipiranga, enfim. Mas né? Um numa turma, outro em outra e tal. E tu não tem aquele contato em 45 minutos, 1 hora de aula, junto com os outros, assim, aquele contato próximo. E aí, esse ano, teve também, no começo do ano, a gente deu a devolutiva para os pais, e ouvindo os pais virem falar. Eu, como pai, né, como mãe, assim, eles vindo contar as dificuldades, assim, me mudou muito a visão. Porque a gente tem eles lá de uma forma, e os pais contando como eles são em casa, como tu vê, assim, que tá dando o resultado que a gente tá fazendo, também foi... E, assim, olhar para tudo, né? Às vezes tu vai num lugar, assim, se tivesse um autista aqui, assim, como dá muita luz. Tu vai no restaurante, tem muito barulho, aqui também já não ia dar. Tu começa a ver essas questões de acessibilidade também, de como o mundo vai ter que se adaptar. Porque cada vez mais vai ter mais. As igrejas algumas já se movimentando, vai ter sala separada em algum ambiente, porque esse pessoal vai fazer compra no mercado, né? O autista vai comprar um carro, ele vai fazer todas essas coisas que a gente faz, e a sociedade vai ter que também começar a se adaptar. Como é que vai ser fazer uma venda? Você vai fazer uma venda de um anúncio, vai ser uma outra forma de comunicar. Essa questão que o pessoal ainda não... o problema é da família. Mas a família que tem que dar conta. Não, isso é a sociedade vai ter que se mexer e começar a estudar e ver sobre para se adaptar, para receber e atender, enfim, e socializar, porque eles são... não é... Às vezes eu vejo alguns falando assim, mas ele é autista. Não, ele é um ser humano. Ele é como nós. Então, não tem assim, essa diferença que alguns querem fazer. O pessoal gosta de separar tudo, né? Gosta de classificar por raça, por cor, por isso, por aquilo. E o autismo também quer botar numa caixinha separada. Não, a gente tem que pegar e incluir todo mundo. Eu me tornei um ser humano mais humano e entendi, depois de entrar na aquarela, que eu não estou no mundo a passeio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu não quero ser só mais uma pessoa no mundo. E bater o cartão e cumprir o meu trabalho e esperar o tempo da aposentadoria e ficar escutando na sala dos professores reclamação contínua e diária. Eu não me identificava em escolas por conta disso. Eu sempre queria buscar o que eu posso fazer de diferente. E quando eu cheguei na aquarela, que aí eu entendi o motivo de muitas coisas. Daquela família que chega lá trazer essa criança para nós e que é extremamente grata porque a gente conseguiu fazer o seu filho provar um cachorro-quente pela primeira vez. A gente conseguiu fazer o seu filho vestir uma roupa de inverno quando a mãe chega com ele enrolado num cobertor, que era o único tecido que a criança aceitava pela questão sensorial. Um inverno tremendo de 2022. A fraldinha enrolada naquele cobertor, e daquele tecido do cobertor, a gente, enquanto equipe, se uniu na época. Se ele aceita esse tecido, a gente pode fazer uma roupa desse tecido. E essa criança usou essa roupa durante praticamente o ano todo. A mãe tirava, enquanto ele dormia, lavava e colocava no outro dia. E aí ver a gratidão desses pais e ver a evolução dessas crianças. Tem crianças que hoje passam pela minha sala. Por exemplo, um dos adultos, o Cid, ele entra na aquarela e... A Nai tá aí? A Nai tá aí? Ele passa na minha sala e ele só precisa saber se eu tô lá. E aí ele brinca muito com a questão do meu cabelo, né? Se tá preso, ele diz, tá com cabelo de cebola hoje de novo? Então, se o cabelo tá solto, ele diz, hoje tá com cabelo de juruna, né? Uma brincadeira, né, que ele criou.
Então, ver esses avanços, esses pequenos avanços, para os outros são pequenos, mas para nós é grandioso. E complementando a fala do Peter, é perspectiva. Então, a contagem iniciou, a maior contagem em 2004. Porém, em 2023, tínhamos cada 36 pessoas um diagnóstico. Né? Essa pesquisa é feita em crianças entre 8 e 9 anos de idade. Então, cada 36 pessoinhas ali, um diagnóstico. Esse ano, a última pesquisa que saiu é cada 31, um diagnóstico. A perspectiva, segundo um estudo de ponta dos Estados Unidos, entre 2030 a 2033 é 1 por 1. Então, existem várias linhas de pesquisa. Não existe nada palpável, não é exatamente isso que é a causa do autismo. Mas essas linhas apontam que é genético, é questão genética, que está aumentando, são números, ainda tem muito diagnóstico que vai ser fechado. E como o Peter falou, é matemática, é estatística. Então, a gente precisa se preparar. E é um mundo nosso, é um mundo de todos nós. Não existe, ele vive no mundo à parte. Não. É um mundo nosso. Somos únicos e somos todos para este mundo. Então, é algo assim que eu brigo muito quanto profissional e quanto mãe atípica. São pequenos ajustes que são simples de ser feitos. Por exemplo, em Erechim tem apenas um mercado que tem uma vaga que é exclusiva para estacionamento de autista. Poxa, são coisas simples. E se criássemos mais vagas de estacionamento lá em Erechim, na cidade de Erechim? Né? Então, a gente fez dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização, a gente fez uma parada informativa. Trocamos uma ideia quanto a nossa psicóloga da Aquarela com os guardas de trânsito lá de Erechim. Eles trouxeram essa sugestão, Passo Fundo já tem. Então, imagine aquela criança que tem uma rigidez cognitiva que está sendo trabalhada. A ideia é trabalhar para que isso diminua. Por exemplo, a minha filha trabalhava na previsibilidade de 15 dias. Hoje eu consigo trabalhar a previsibilidade dela de 3 a 4 dias. Então, se eu avisar 3 dias antes que a gente vai efetuar um evento fora, está tudo certo. A ideia é essa, é trabalhar para que isso aconteça. Só que se esse indivíduo tem uma família que não tem aceitação, que é o que tem uma porcentagem na Aquarela de crianças que vêm, que recebe aceitação somente na Aquarela. Que a mãe acabou sozinha, aí vem o caso de divórcio, não tem aceitação, normalmente é do pai, né? Ou é de um dos dois, não podemos generalizar. Então, assim, é uma bagagem difícil, é pesado, não dá para romantizar, não. Nossa, às vezes a gente escuta, né, os desabafos de algumas mães e aí vem outras mães julgando. Nossa, mas ela fala assim do filho. É só para quem vive. E tem hoje, por exemplo, então, 3 qualificações, é isso? 3 níveis de suporte. Tá, 3 níveis de suporte. Mas tem, tipo assim, um fator que diga, não, esse aqui é autista. Porque tem várias coisas que se confundem. Várias características de criança que se confundem. Daqui a pouco, que não é porque tem aquela característica que é autista. Mas tem algum fator que, não, esse fator aqui é 100% de certeza que é autista. Tem algum fator específico? Na verdade, o que a gente, quando buscam nós, quanto Aquarela, né, com essa dúvida, o que a gente costuma dizer é um trabalho muito criterioso, porque é um diagnóstico que essa pessoa vai levar para a vida toda. Autismo não é doença, é um transtorno, então não tem cura. Então, é uma condição que esse indivíduo vai levar para o resto da vida. Mas as principais características que podem ser assim percebidas desde quando bebê, né? Então, o primeiro contato é a falta de contato visual. Então, a mãe, ao amamentar a criança, aquele bebê não faz o contato, não faz a troca de olhares, faz o contato visual. Ou então aquela criança que começou o desenvolvimento e não está falando no tempo hábil, no tempo certo que
precisaria falar, porque foi-se a época de que, não, mas cada um tem seu tempo. Não existe isso. Uma margenzinha, né? Acho que é 6 meses, mais ou menos, assim. Para mais ou para menos. Mais do que aqui desses 6 meses, você já tem que ficar... E eu passei por uma época que eu escutava muito, né, amigas e tias, enfim, até minhas avós falando, não, mas o menino é mais preguiçoso. O menino demora mais para falar. Não, atraso na fala é uma característica que precisa ser levada em consideração, independente de fechar diagnóstico para autismo ou não. Andar na ponta do pé, o caminhar na ponta do pé é uma característica bem acentuada que precisa ser levada em conta. O brincar de forma repetitiva, enfileirar objetos. Então, aquela criança que você percebe que ela está ou brincando afastada dos outros, né? Então, começou na escolinha e brinca afastada, ou na roda de familiares, ou numa pracinha, ela brinca lá afastada, não gosta de interagir, ou aquela dificuldade em dividir o brinquedo, né? Ou enfileirar, ou empilhar, ou aquele hiperfoco por coisas que rodam, ou aquele brincar repetitivo, por exemplo, girar a rodinha do carrinho, um exemplo, ou gostar do movimento repetitivo, ou gostar muito de luzes, ou aversão a luzes, né? Sensibilidade auditiva, aquela criança que não consegue ficar em lugares que tem muito barulho, né? Não consegue ficar em lugares que tem muito movimento. Porém, também existe o autismo regressivo, que é aquela criança que, para mim, como mãe, e escutando os relatos das famílias que vêm para a Aquarela, e que já aconteceu isso, o que é o autismo regressivo? É aquela criança que se desenvolveu em tempo hábil, então, engatinhou, falou, caminhou, comia devidamente todos os alimentos, e, de repente, como um apertar de botões, ela começou a regredir. Começou a diminuir a fala, ou até parar de falar, começou a escolher certos alimentos somente para comer, começou a se isolar. E isso acontece porque a criança já vem com o gene do autismo, porém, ele despertou devido à poda neural. Então, o nosso cérebro ele passa por diversas podas neurais durante o nosso período de vida. A última poda neural, se não me falha a memória, ela vai aos 80 anos de idade. Essa poda neural precisa acontecer para eliminar os neurônios que estão ali só estrovando o nosso cérebro, né? Porém, para aquela criança que já vem com essa condição do autismo, ela se dá de uma forma bagunçada. Então, acontece, sim, esse autismo regressivo, que é essa criança que até os 3 anos, e como eu falei, para mim, quanto mãe, eu acho que é a forma mais dolorosa para a família. Então, aquela criança, ela teve o desenvolvimento no tempo hábil, totalmente no tempo hábil, e do nada ela começou a regredir. E aquilo foi o alerta para a família, né? Como assim? Ele já falava, não fala mais. Comia de tudo, agora ele escolhe o que comer. Brincava normal, agora ele brinca de uma forma diferente. Então, esse também é um alerta. Pois é, Ti. Eu penso que, analisando assim, né? É uma dificuldade já criar um filho que não é autista, né? E tu imagina para os pais. Como que funciona a parte psicológica, por exemplo, para os pais? Que não é uma tarefa fácil. Vocês têm um outro projeto, né? Tem. Sim, a gente tem um projeto chamando Cuidando os Cuidadores. Fazia algum período já, algum tempo que esse projeto estava no papel, só que como somos uma associação filantrópica, então tudo vem através de projetos, né? A gente tem... tudo é muito contadinho. Mas aí eu tive um grande apoio na época da Jaqueline, hoje nossa presidente, na época nossa tesoureira, que foi assim a incentivadora para que esse projeto saísse do papel, e na época o Leandro Lerner, nosso presidente, também aceitou e apoiou. Esse projeto ele acontece justamente para dar um apoio para esses pais. Porque, falando eu, por experiência própria, pai de autista é chamado na escola para a seguinte questão: teu filho está medicado?
Teu filho está fazendo terapia? Então, aquele pai, aquela mãe, além de toda a carga de leva para terapia, busca e luta contra o preconceito e faz teu entendimento da família, porque tem preconceito na própria família, não tem aceitação na própria família. Além de tudo, né, é uma sobrecarga gigante. Esse projeto, Cuidando dos Cuidadores, veio com esse intuito, trazer esses pais para dentro da Aquarela, uma vez por mês, que é o que a gente consegue, para dar esse olhar atento para aquele homem, para aquela mulher, que antes de ser pai de um autista, mãe de um autista, é um homem, é uma mulher. Então, assim, durante o ano de 2024, a gente fez um mês de uma sessão de unhas e cabelos e uma palestra com uma terapeuta para a autoestima da mulher. A gente fez uma noite de jogatina para os pais. Aí eu escutei de um pai: prof, eu nem sei jogar baralho. Eu disse, mas então bora lá que eu te ensino. E aí a gente jogou pife, canastra e videogame, que pais nunca tinham jogado um videogame. A gente conseguiu uma sessão de cinema para irem a família toda. Então, assim, é tentar dar esse olhar para os pais. Porque quem cuida precisa ser cuidado. E aí é uma luta diária. É uma caixinha de surpresa todos os dias. Você sai de manhã, você não sabe se vai ter que enfrentar uma crise e controlar uma crise durante o dia, porque no autismo existem 2 tipos de crise, a shutdown e a meltdown. Então, meltdown é explosão. É aquela crise explosiva, que a criança pode até acabar agredindo alguém ou se autolesionando, se autoagredindo. E a shutdown, que vem em inglês, desligamento, é a criança que fica no modo... Ela se desliga mesmo. Tem umas que até ficam na posição fetal, né? Então, essas são os 2 tipos de crise que acontecem. E, na maioria das vezes, pode ser que uma aconteça primeiro e outra depois. E, normalmente, quem sabe tirar os seus filhos da crise são os pais. Então, é desgastante. Pai nenhum quer ver uma crise. É muito triste quando você, além de ver o teu filho em crise, você se deparar com olhares julgadores. Nossa, que falta de limite. Agora, para tudo é autismo. É as frases que a gente mais escuta. Ai, ela é autista, mas ela nem parece. Ai, nível 1 de suporte. Ai, mas nível 1 é tão levezinho, nem precisa nada. O que eu escutei de uma mãe na Aquarela, ela disse, Nai, nasce um laudo, nasce um diagnóstico, nasce uma mãe barraqueira. Porque a gente tenta, pelo amor, o entendimento das pessoas. Só que chega um tempo que você vai cansando. Você vai cansando de falar a mesma coisa. Então, você vai perdendo o limite. Então, ela disse assim para mim, quando eu escuto qualquer besteira, eu já falo, pega para ti, 24 horas. Pega para ti, 24 horas. Aí, depois, você vem me dizer se eu estou exagerando. Então, principalmente, assim... diferenciar, porque é nível 1, porque é nível 2. O nível 1 de hoje pode ser nível 2 amanhã. Ele pode se agravar. O nível 3 de hoje, os pais e terapeutas e nós, Aquarela, a gente luta constantemente para trazer para o nível 2. E ir para o nível 1, se possível. Então, é uma batalha constante e é estudos que apontam, a perspectiva está aí, cada vez vai ser mais, e é genética, e ainda não se tem exatamente o que é. Então... é um agravante a mais, por se a gente soubesse, não, é tomando tal coisa que isso causa o autismo. Não se tem isso ainda. São várias linhas de pesquisas, mas nenhuma palpável. Não, essa é a teoria certa. Então, aí existe linha de pesquisas que o glúten, ele dá uma piorada, né? Então, tem muitas mães que vêm para mim, Nai, cortei totalmente o glúten, cortei totalmente a lactose. Então, assim, porque as mães buscam também, só que nem tudo que está na internet é verídico. Então, eu também tento trabalhar lá, eu, professor, todos nós, equipe Aquarela, tentamos trabalhar com os pais que não podemos colocar os nossos filhos dentro da redoma do diagnóstico. Precisam, sim, de limite, precisam, sim, entender o que é não, precisam, sim, ser treinados a esperar. Para uma criança autista, receber um não é muito mais difícil. Porque, para uma criança típica,
Se você disser, não pega essa borboleta agora, ela vai entender que não, é só agora que eu não posso mexer. Porque a gente está ao vivo, vai bagunçar o lugar. Para uma criança autista, se eu disser para ela, não pega essa borboleta, ela vai entender, nunca mais eu vou poder tocar nessa borboleta. O não é de uma forma muito pesada para eles, que eles internalizam que não, eu nunca mais vou ir. Não, você não vai na avó. Nunca mais eu vou na avó. Então, é uma troca da abordagem. É uma paciência a mais que a gente tem que dizer. Uso lá em casa até hoje. Filha, agora não vai dar, tá? Deixa aqui. Agora não dá. Mas, porém, depois que a gente terminar de executar isso aqui, aí você pega. Então, assim, ó, são ajustes na fala, na conduta, no modo de direcionar, que alivia muita coisa, que evita a crise e que não é uma birra. É o autismo. E como é que funciona para manter as portas da associação abertas? É uma luta constante. Hoje, a Aquarela para Autista, ela trabalha através de projetos da assistência social e também de convênios com os municípios, né, da nossa região. Porém, os projetos eles vêm diminuindo de valores anualmente. Cada ano eles vêm diminuindo os valores e a forma de trabalhar com os projetos também está sendo cada vez mais difícil. Por exemplo, esse ano, os 2 projetos que vamos receber da pasta da assistência social, eles nos privam para pagar manutenção, né, luz, água, não permitem mais fazer isso, e também de pagar folha salarial. Então, eu posso pagar um percentual somente da folha salarial. Então, hoje, a realidade da Aquarela está de portas abertas por conta das parcerias com os municípios da Redondeza, onde a pasta da saúde ou da educação compram o atendimento dessa criança. Resumindo, são os municípios da Redondeza que bancam o atendimento das crianças de Erechim. Hoje, dos 120, 89 são de Erechim, somente o restante são de municípios de fora. Éramos considerados baixa complexidade. Então, por isso, era só na pasta da assistência social. Conseguimos alterar o nosso estatuto fim do ano passado. Com essa alteração no estatuto, a gente sobe agora para a média complexidade. Assim, buscando pasta na Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, tentando novos projetos até via governo federal. Para assim tentar diminuir essa fila de espera que hoje bate em 194 pessoas somente do município de Erechim. Esperando para ser atendida. Esperando para ser atendida. Que barbaridade, é bastante gente. Então, hoje, o que me tira o sono, eu escuto muito e assim, principalmente a minha família, é teu trabalho, né? Tenta separar, não consigo. Eu disse, essa não seria a Nayara daí, né? O que me tira o sono é que se tem uma infraestrutura linda, gigante, e que merece todo o respeito pelo nosso presidente, ex-presidente hoje, Leandro Lerner, que batalhou muito junto aos demais da diretoria na época, né? E a toda a história, o respeito a toda a história da Aquarela, conseguir construir a estrutura própria da Aquarela. Então, temos uma estrutura linda. Fica o convite para vocês conhecerem quando puderem. E saber que temos essa fila de espera gigante, sendo que minha filha também está nessa fila de espera. Então, eu sei exatamente o que cada mãe que me liga pedindo em que posição seu filho está, o que ela está passando. Porque hoje terapias são muito caras. Profissionais na área são escassos. Então, hoje eu tenho muitas amigas terapeutas que fazem atendimento particular, são ótimas e já têm suas filas de espera mesmo fazendo terapias particulares. Então, há uma escassez de mão de obra na área também. Então, isso me tira o sono na questão de que a nossa estrutura poderia ser muito mais aproveitada se o nosso recurso fosse maior para a folha de pagamento. Porque daí eu conseguia trazer esse parceiro aqui 40 horas. E, por exemplo, vocês conseguem ter apoio além desses projetos?
A gente busca recurso, por exemplo, vereadores conseguem nos mandar emendas parlamentares, porém, essas emendas nos travam na Lei 13.019, que é uma lei que rege as entidades, né? Essa distribuição de dinheiro público, que ela nos impede de pagar folha de pagamento. Então, a gente pode só adquirir bens ou o que precisa, mas não folha de pagamento, né? Mas agora a gente está arrumando novos caminhos, aí estamos já iniciamos um novo direcionamento para expandir a aquarela, porque o nosso entendimento a aquarela já nasceu de um coração gigante, né? De alguém que teve essa empatia de entender que essas crianças autistas, onde os pais não conseguem pagar a terapia, precisam de atendimento. Então, o primeiro dia que eu entrei na aquarela, eu saí de lá jurando que eu não voltava mais, porque eu assisti um atendimento e eu não gostei da forma, da conduta. E aí eu liguei para minha mãe e a minha mãe me disse: "Te vira, tu se divorciou, tem filha para criar, volta lá". E no outro dia eu voltei e tô lá até hoje. Obrigado, mãe. Quando eu sentei com o Leandro Lerner, que era o presidente na época, ele me disse o seguinte: ele assistiu um pedacinho do meu atendimento. E eu olho para a porta assim, ele assistindo, e eu toda trêmula, eu não conhecia ele ainda. E ele é bem assim, ele é um homem de uns 2 metros de altura. Ele é bem alto, ele é bem fica sério, olhando né? sério assim, tu não sabe se... Ele tá gostando, não, né? E aí eu toda tensa, né? E depois ele me chamou para conversar e ele me disse o seguinte: é isso mesmo que a gente quer. Porque eu havia acalmado uma criança de uma crise. Ele disse: o intuito da aquarela é que essa criança, a pessoa que entrou aqui, saia melhor do que quando ela chegou. Então, hoje, esse menino chegou em crise. Você conseguiu acalmar ele da crise e descobrir qual foi o gatilho da crise. Então, o próximo atendimento aconteceu. Se você tivesse forçado o atendimento com ele, Não ia voltar. ia continuar em crise. Então, é isso que eu venho passando no longo desses anos que eu estou lá. Exatamente essa frase que ele me falou no segundo dia da aquarela. O intuito da aquarela é que essa pessoa saia de lá melhor do que quando chegou. Então, se ela chegou bem, sem crise, que a terapia aconteça e que a evolução ocorra. Agora, se ela chegou em crise, vamos tentar entender. É uma crise por alguma questão fisiológica? Um caso ontem que aconteceu, um menino nível 3, não verbal, entrou em crise. Hoje a gente tem câmeras em todas as salas. Então, hoje, da minha sala, eu consigo monitorar, ajudar. Não é uma questão, não é fiscalizar, é ajudar. Porque quando uma criança entra em crise, se é nível 3 de suporte, pode ser que aconteça uma crise agressiva. Então, a gente tem rádios comunicadores, a gente tem câmeras em todas as salas. Então, é uma rede de apoio. A gente se considera uma família. É a extensão da nossa casa. É a nossa família. A gente se confidencia, se ajuda lá. Hoje, eu tenho um suporte lá em Erechim, porque minha família está toda aqui. Então, hoje, eu tenho suporte lá nos momentos de crise da minha filha que eu encontro nos colegas. E ontem aconteceu um caso assim, de um menino que entrou em crise e a prof me chamou: "Nai, vem". E eu entrei lá na sala e eu identifiquei que era fome. Que é um menino não verbal, então vai pelo feeling, né? O jeitinho do choro. Então, a gente é mãe, já vai identificando. E a gente levou ele para a cozinha. Quando ele terminou de comer a segunda bolacha, ele abriu um sorrisão. E aí ele veio e deu um beijo de boca aberta, assim, nós duas, assim, sabe? E aí, tipo, agradecendo, né? Vocês identificaram, era fome. Então, isso não tem nada que pague essa... não tem como te explicar. E esse presente que vocês me trouxeram aqui, qual é a história? Esse presente, ele tá aqui Eu também. percebi que tem a mesma tatuagem. Esse presente, ele tem essa história para mim, eu até vou tentar não chorar. Eu fui para primeiro congresso autista que teve nível nacional e mundial em São Paulo no passado. E antes de eu ir, eu pedi para minha filha, 6 aninhos, Melina: "Filha, o que tu quer que a mãe traga para você de São Paulo?" Eu esperando que ela me pedisse, né? Qualquer coisa que uma criança pediria, né? "Uma borboleta azul, mãe." Tá, vou tentar achar. Borboleta azul. Uma borboleta azul. E aí fomos eu,
o professor Wellerson, de psicomotricidade, e a Jaqueline Santin, nossa tesoureira. Fomos os 3. E aí eu dei para eles a missão, gente, eu preciso achar, durante a viagem, né, 6 dias que íamos ficar lá, uma borboleta azul para levar para casa. Quando chegamos no congresso lá, na Expo, logo de entrada, assim, tinha uma borboleta gigante azul num estande. E eu já me emocionei com aquilo. Eu disse, nossa, que coincidência, né? A primeira palestra que teve nesse evento foi da mãe musical, que é uma mãe que não tem... A filha dela não é uma criança atípica, mas ela resolveu de ajudar as mães atípicas, criando músicas para tudo. E ela criou uma música por conta do dia 2 de abril do ano passado, e ela lançou essa música lá, na Expo, e era Borboleta Azul, o nome da música. Olha só. E essa música a gente meio que trouxe como lema para Aquarela. Virou tipo nosso hino. Virou nosso hino. Porque a letra dessa música, ela toca demais. Para a gente que trabalha com essas crianças, para mim, que sou mãe atípica, e aí eu não pensei 2 vezes, né? Eu disse, não, essa não, foi uma coincidência, assim, porque a minha filha nunca teve uma ligação com borboletas, né? E ela poderia ter pedido uma variedade de presentes, né? Mas não foi fácil de achar alguma coisa que fosse uma borboleta azul para trazer para ela. Mas a gente achou um prendedor de cabelo. Que legal. E aí eu acabei tatuando a borboleta azul. Que bacana. E como é que é essa música aí, cara? Antes de tocar, tem uma parte que para mim é muito assim, ó, e me fez perceber o mundo de outro jeito. Tipo assim, eu posso sair de lá, pode passar 10, 20, 30 anos, assim, ó, nunca mais vou ser a mesma pessoa. Assim como o lema, né, que a Né falou, das crianças sair melhor, com certeza nós, a equipe, a gente sai todo dia melhor de lá. Sabe? Tem os desafios, tem dias que é complicado, tem toda a questão que qualquer trabalho tem, né? Mas, assim, essas pequenas recompensas, essas pequenas coisas do dia a dia, assim, que a gente vê as evoluções acontecendo e tal, dá um senso de propósito, né? Eu já tinha ideia, há um tempo já, de entrar nessas coisas de terapia, ou trabalhar com idosos, ou com crianças, mas de alguma coisa assim, além da musicalização. Porque, né, querendo ou não, tem bastante gente que trabalha com isso, e gente muito melhor que eu, enfim. E eu sempre tive essa coisa, mas um dia eu vou estudar, Até ano passado quase fui para a área de arte e terapia, estava pensando e pesquisando e tal. E aí, quando surgiu esse convite, quando foi encaixando esses, é aqui, é esse eu. E não porque vai ter mais nicho no mercado, não pensando... Eu acho que nem tudo na vida é financeiro, né? É bom, claro, mas assim, não é isso também o foco da vida, mas que isso foi, sabe, acontecendo e foi me ganhando, eu fui vendo o mundo de outro jeito, pensando assim, mas se fosse... como é que uma família sai? Como é que uma família típica vai para a praia? Como é que essa família... Sabe, eu vou nos lugares e você fica pensando, mas aqui, como é que eles iam fazer? Como é que... Sabe, eu vou no mercado, às vezes, assim, esses mercado de Erechim, porque não tem uma fila, um caixa preferencial para quem tem uma criança típica, sabe? Porque tem para os idosos, por que não pode ter? O pessoal vai demorar quanto tempo para vir alguém fazer uma lei? O pessoal podia começar a se mexer antes, né? Podia ter um restaurante com uma mesa já separada mais num canto, menos barulho. Sabe, a sociedade ainda só vai começar a sentir quando tiver um caso na família. Exatamente. Quando começar a chegar... Então, o pessoal que hoje está dizendo assim, um senhor lá no dia 2, lá no centro, ele... eu tenho um caso de uma neta minha. Daí ele começou a contar. Eu vou lá, dou um presente, ela não me abraça. Ele achava assim meio que até um desaforo, até que ele foi entendendo e vendo o vídeo. Não, é o jeito dela. Então, para uma pessoa de idade, para uma pessoa assim, já... Às vezes é mais difícil entender. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre, mais levar informação, mais ter canais, ter momentos como esse, a informação vai chegando. Bacana. Então vamos lá agora, vamos ver. Vamos ouvir. Ver e ouvir.
Uma borboleta azul pousou na minha mão. Pousou, pousou, pousou no meu coração. Uma borboleta azul pousou na minha mão. Pousou, pousou, pousou no meu coração. E me fez perceber o mundo de outro jeito, onde o tempo do outro precisa de mais respeito. O espectro do amor enche todo o meu peito. E me fez perceber o mundo de outro jeito, onde nunca terá espaço para preconceito. O espectro do amor enche todo o meu peito. O espectro do amor enche todo o meu peito. Uma borboleta azul pousou na minha mão. Pousou, pousou, pousou no meu coração. Uma borboleta azul pousou na minha mão. Pousou, pousou, pousou no meu coração. Muito bonita a música, cara. É uma música boa de ouvir. Quem que fez essa música? Mãe musical. Mãe musical. Tu acredita que não tem no YouTube, não tem Spotify, nada? Como é que não tem, cara? Não Tem um videozinho no Instagram, assim. Muito curtinho. Ela criou essa música realmente para expor lá nessa expo, né? Expotea. E lançou só esse trechinho no Instagram dela e... Tem milhões de views, enfim. Aham. Aí eu disse, mas como que ninguém, né? Como que ela não foi, não gravou, não, alguém vai pegar e vai fazer um vídeo daqui a pouco e vai roubar dela, sei lá. E tá assim. Que coisa, mas podia gravar mesmo, investir nisso aí, gravar, porque é tão bonita a música. Sim. Nossa, é essencial a letra dessa música. E eles cantando, então, nossa. E eles decoraram a galerinha lá, decora, Sim. canta. Sim. Não, É lindo. eu tenho uma turma, assim, umas meninas, assim. Bom, a gente compôs uma música pro Dia das Mães. A gente vai cantar sábado. Eu disse, que música a gente podia cantar? Ah, a gente podia fazer uma. Eu disse, então bora. E aí, fizemos uma chuva de ideias ali, um foi falando isso, falando aquilo, assim, e a gente foi... Eu fui só deixando rolar, sabe? Mas e aqui, que tal? Uma queria rimar, assim, te amo de paixão. E eu disse, mas o que rima com te amo de paixão? E aí uma, caixão não. Aí foram falando coisa com ão, assim, e aí... eu disse, mas e se fosse assim, a gente tá falando de brincadeira, né? Se fosse rolar no chão, rolar no chão. E aí, sabe, tu vai dando as diquinhas. Que legal. E então tem grupos assim que é muito legal, que eles pegam fácil e tal. Então, nesse aqui, então é mais fácil, mas em compensação com os outros ali que já são mais resistentes, tanto a gente vai fazer a apresentação que a gente teve, né, na palestra, assim, foi muito legal, que alguns nem falar, mas nem amarrado, eu não vou, mas olha, pode. Não. Chegou na hora, subiram lá, cantaram, se divertiram, gostaram. Então, é quebrando essas rigidezes, essas coisinhas, às vezes que eles, alguns, assim, têm o diagnóstico como algo que, como é que eu vou dizer assim, como se fosse uma incapacidade. Um dia um aluno disse, tu pega esse tambor aqui, eu tocar, eu não posso, eu sou autista. Eu disse, tu tá num lugar que todo mundo é autista, meu, vamos lá, bora tocar. Então, tu vai vencendo esses... Às vezes, eles vão se limitando. Eu disse, não, tu tem que ficar... Eu estava assistindo a aula do nosso colega, do Mano, que era professor de psicomotricidade. E o menino não queria andar em linha reta, porque eu não consigo. Ele, como assim não consegue? Vamos lá! E tal. O menino foi lá e fez a atividade que ele estava propondo. Então, às vezes, essas coisinhas assim, ó, eles de desafiar, dá até uma pressionada, assim, para que eles vençam aquilo e vejam que eles são capazes de muita coisa. Que bacana. E aí, vocês querem dar mais algum recado aí para a galera aí? Eu só quero agradecer o espaço, agradecer teu convite, porque é disso que a gente precisa, é disseminar informação. E para aquarela isso é essencial, espalhar a informação e o nome aquarela, né? Hoje a gente tem no nosso site
um portal transparência, que é onde as pessoas, além de conhecer a nossa entidade, lá a gente tem todos os nossos projetos, o quanto entrou de dinheiro, no que foi investido. A gente faz questão de deixar tudo bem explicado, como funciona. A gente tenta trabalhar na maior transparência possível, para que assim a gente cative patrocinadores, apoiadores, e isso vem acontecendo de uma forma tão genuína, tão linda, que semanalmente assim vem doações assim, tem tanto no mercado para vocês gastar, tem tanto de doação, brindes para fazer rifa. Então, são pequenas coisas que vão nos motivando também a continuar. E o intuito é que só aumente, que a gente consiga atender cada vez mais as crianças, e gratidão pelo momento, pelo espaço, pela abertura, que é disseminando a informação que a gente vai longe. Muito obrigada. Perfeito. Quer dar mais umas palavrinhas aí, Peter? Senão eu vou falar até meia-noite. Acho que só agradecer mesmo, né? E assim, eu falando para as famílias, né? Que se tu desconfia do teu filho, se tu desconfia de um parente, um afilhado, enfim, assim, tem que vencer esse tabu. Mas eu quero ter um filho perfeito. Mas às vezes vai ter esse momento do luto, enfim, mas a melhor coisa é não fingir que não existe. É buscar um especialista, é buscar tratamento, enfim, buscar terapia no tratamento, sabe? Não deixar, quando tiver 10, 12 anos, não deixar para quando tiver adulto e não conseguir se encaixar no mercado de trabalho, enfim. Quanto mais tarde é pior. Então, é melhor ir lá, enfim, fazer e não ter nada, do que deixar, ficar... E né, tem uma dificuldade na nossa região que é quem depende do SUS, é demorado. Mas, assim, se tu não tem condição, espera. É melhor que tu fique naquela fila lá e seja... do que as pessoas já desistem antes de começar. Então, porque realmente, se fosse no mundo ideal que todo mundo conseguisse ir na fono, ir nas terapias, enfim, seria perfeito, mas a realidade é essa. Então, mas assim, buscar, insistir, bater aqui, bater lá. É teu filho, é a tua família, enfim, buscar é sempre o melhor resultado, eu acho, do que fingir que não existe. Perfeito. É isso aí. Então tá, pessoal. Vamos nos despedindo hoje por aqui, até porque o Daniel veio com nós ali, né? Só que ele tá cansado, olha ali, ó, bota ali na 3, amor. O Daniel tá deitado já em cima, tá abraçado no Peter aqui. Vamos ter que pendurar melhor o Daniel ali. É isso aí então, galera. Obrigado por você que assistiu até agora. Se você perdeu essa entrevista, você pode acompanhar ainda no Facebook pelos próximos 30 dias, depois automaticamente é apagado. E também no canal do YouTube, Portal Tchê TV. Obrigado e até a próxima. Nossa gente pra valorizar. No Pontapé vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar, com gente daqui. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.
gente se alegrar. Com gente daqui que sabe nossa voz no ar. Perfeita, cada episódio faz a gente se alegrar. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe viver nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe nossa voz no ar. Perfeita, cada episódio faz a gente se alegrar. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe
Nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil virou o começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.